Quando o milionário decidiu se esconder dentro da própria casa para testar a esposa, jamais imaginou que veria a cena que quase destruiu sua alma. A mulher que jurou amar, machucando sua mãe doente. Mas o que ele descobriu depois disso foi ainda mais perturbador. Eduardo Bastos tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Mansão com portão eletrônico, carros importados na garagem, funcionários sempre à disposição, contas bancárias com números que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Ele construiu esse império do zero, com suor, noites sem dormir e decisões difíceis que muitos não teriam coragem de tomar. Mas de todas as conquistas da vida dele, a que mais orgulho trazia não era o dinheiro, não eram os negócios, era a família. Especialmente sua mãe, Dona Alzira. Dona Alzira era uma mulher pequena, de cabelos brancos sempre presos num coque simples, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Ela criou Eduardo sozinha, depois que o marido morreu num acidente de obra quando o menino tinha apenas 8 anos. Foram anos difíceis, anos de fome escondida, de orgulho engolido, de roupas remendadas e sonhos adiados. Mas Alzira nunca desistiu. Trabalhou como faxineira, lavadeira, cozinheira. Fez de tudo para que o filho estudasse, tivesse oportunidades, se tornasse alguém na vida. E ele se tornou. Eduardo fez faculdade com bolsa, trabalhou desde cedo, investiu cada centavo que conseguiu economizar e construiu uma empresa de logística que hoje empregava centenas de pessoas. Ele saiu da pobreza, mas nunca esqueceu de onde veio. E quando ficou rico, a primeira coisa que fez foi buscar a mãe naquela casinha apertada na periferia e trazê-la para morar com ele. Dona Alzira se mudou para a mansão, mas nunca se acostumou completamente com tanto luxo. Ela continuava acordando cedo, insistia em ajudar na cozinha quando ainda tinha forças, conversava longamente com Célia, a empregada, como se fossem velhas amigas. Tinha um coração enorme, mas também uma intuição afiada, daquelas que só as mães têm. Mas nos últimos 2 anos, a saúde de Dona Alzira tinha piorado drasticamente. Primeiro foi a pressão alta que virou uma crise séria. Depois veio a diabetes descompensada, que exigiu internações e mudanças severas na rotina. E então, o pior, um derrame que deixou sequelas graves. Alzira perdeu parte dos movimentos das pernas e precisou passar a usar cadeira de rodas. Ela ainda conseguia falar, ainda tinha mente lúcida, mas o corpo já não respondia como antes. Precisava de ajuda para tudo: tomar banho, se vestir, comer, tomar os remédios nos horários certos. Eduardo contratou enfermeiras, fisioterapeutas, comprou a melhor cadeira de rodas que existia, adaptou toda a casa para que a mãe tivesse conforto e dignidade. Ele fez questão de que ela tivesse o melhor tratamento possível, porque sabia que aquela mulher sacrificou a vida inteira por ele. E Lívia, na frente dele, continuava sendo a nora perfeita. Lívia Monteiro Bastos era esposa de Eduardo. Linda, elegante, sempre impecável. Ela usava roupas de grife, frequentava clubes exclusivos, tinha o sorriso perfeito para as fotos das redes sociais. Quando Eduardo a conheceu numa festa beneficente, ele ficou encantado. Ela parecia diferente das outras mulheres que só se aproximavam dele por interesse, ou pelo menos era o que ele acreditava. O namoro foi rápido, o casamento veio logo. Lívia sabia exatamente o que dizer, como agir, quando sorrir. Era estratégica, calculista, mas de um jeito tão sutil que ninguém percebia. Todos achavam que Eduardo tinha encontrado a mulher perfeita. Todos, menos Dona Alzira. Desde o começo, a velha senhora sentiu algo estranho. Não era nada óbvio, nada que ela pudesse colocar em palavras. Era só uma sensação ruim, um aperto no peito sempre que Lívia entrava no cômodo. A nora era educada, claro, sempre cumprimentava com um beijinho no rosto, perguntava como ela estava passando. Mas os olhos de Lívia eram frios. Era como se por trás daquele sorriso não houvesse nada de verdade, só cálculo. Alzira tentou alertar o filho algumas vezes, mas de forma delicada, sem querer criar problemas. Meu filho, essa moça, você tem certeza de que conhece ela de verdade? Eduardo ria, achava que era ciúme de sogra, aquela coisa natural de mãe que não quer dividir o filho com ninguém. Mãe, a senhora está exagerando. A Lívia é incrível. Ela cuida de mim, cuida da casa, cuida da senhora também. Mas cuidava mesmo? Foi Célia quem começou a perceber primeiro. Célia era uma mulher simples, de uns 50 e poucos anos, que trabalhava na casa havia mais de 3 anos. Ela tinha um carinho especial por Dona Alzira, talvez porque também vinha de uma vida difícil,
talvez porque reconhecia na patroa a mesma humildade que ela própria carregava. As duas conversavam muito, riam juntas. Célia até preparava os chás preferidos da senhora sem que ninguém pedisse. E foi justamente por estar sempre por perto que Célia começou a notar coisas estranhas. Certa manhã, enquanto arrumava a sala, ela ouviu Lívia falando no telefone. A voz era baixa, mas o tom era completamente diferente do usual. Não tinha aquela doçura fake, aquele jeitinho meigo que ela usava perto de Eduardo. Era dura, impaciente. Eu sei, mas não dá para esperar muito mais tempo. A velha tá ficando cada vez mais penosa, cada vez mais dependente. Quanto mais ela durar, mais complicado fica pra gente. Célia sentiu um frio na espinha. Quem era a velha? Seria Dona Alzira? Ela tentou ouvir mais, mas Lívia percebeu a presença dela e encerrou a ligação rapidamente, colocando o celular na bolsa com um sorriso forçado. Célia, o café tá pronto? Sim, senhora. A empregada saiu de lá com o coração acelerado. Ela não sabia exatamente o que tinha ouvido, mas sabia que não era nada bom. Nos dias seguintes, Célia começou a prestar mais atenção. E o que viu a assustou profundamente. Quando Eduardo estava em casa, Lívia era toda solicitude com a sogra. Ajeitava a cadeira de rodas, trazia água, ajustava as almofadas, perguntava se ela precisava de algo. Mas quando o marido saía, a máscara caía. Lívia ignorava a idosa. Deixava ela esperando pelos remédios, fingia não ouvir quando Alzira chamava, respondia com rispidez, com impaciência. Numa ocasião, Célia viu Lívia empurrar a cadeira de rodas de Dona Alzira com tanta força e raiva que a pobre senhora quase bateu contra a parede do corredor, chorando de medo e dor. E o pior, Lívia xingava a sogra em voz baixa, chamava ela de peso morto, de inútil, de aleijada chata que só atrapalhava. Célia ficou dividida. Ela precisava contar isso para alguém, mas tinha medo. Medo de perder o emprego, medo de que ninguém acreditasse nela, medo de Lívia. Porque ela conhecia aquele tipo de gente. Gente que parece uma coisa na frente dos outros e é completamente diferente quando está sozinha. Mas a situação estava piorando. E então aconteceu algo que mudou tudo. Numa tarde de quinta-feira, Eduardo chegou mais cedo em casa. Ele tinha cancelado uma reunião de última hora e resolveu voltar para almoçar com a mãe, coisa que não fazia há semanas por causa da correria no trabalho. Quando entrou pela porta dos fundos, ouviu vozes alteradas vindo do quarto de Dona Alzira. Ele subiu devagar, em silêncio, sem fazer barulho. E então ouviu a voz de Lívia, cheia de raiva. Cala a boca, velha. Eu tô cansada de você. Cansada de fingir que me importo, cansada de ter que aturar suas lamúrias. O sangue de Eduardo gelou. Ele se aproximou da porta entreaberta e viu, pelos poucos centímetros de abertura, a cena que jamais imaginaria presenciar. Lívia estava de pé ao lado da cadeira de rodas, com o dedo apontado para o rosto da mãe dele, que estava ali sentada, indefesa, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas. Você é um estorvo. Devia ter ficado naquela casa miserável onde você morava, em vez de vir para cá encher o saco. Aleijada inútil. Eduardo sentiu o mundo desabar. As pernas tremeram. Ele quis entrar, quis gritar, quis confrontar a mulher na mesma hora, mas algo segurou. Uma voz dentro dele disse, se você entrar agora, ela vai negar tudo. Vai dizer que você entendeu errado, que estava estressada, que foi um momento isolado. E você nunca vai saber a verdade completa. Então, respirando fundo, Eduardo recuou em silêncio. E naquele instante, uma decisão terrível e necessária se formou em sua mente. Ele precisava saber até onde ia a maldade de Lívia. Ele precisava testar a esposa. Antes de continuarmos essa história, lembre-se de se inscrever no canal e comentar seu nome e de qual cidade você está assistindo. Naquela mesma noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Ele ficou deitado ao lado de Lívia, olhando para o teto escuro do quarto, sentindo um vazio no peito que nunca tinha sentido antes. A mulher que dormia ali do lado dele, respirando tranquilamente, era a mesma que tinha xingado e humilhado a mãe dele horas atrás. Como ele não percebeu isso antes? Como foi tão cego? Ele virou de lado e olhou para o rosto de Lívia. Ela estava serena, bonita, com os cabelos espalhados no travesseiro de seda. Parecia um anjo. Mas Eduardo agora sabia que por trás daquela máscara perfeita existia alguém cruel, alguém capaz de maltratar uma idosa indefesa. E o pior,
Ele tinha certeza de que aquilo não tinha sido a primeira vez. Na manhã seguinte, durante o café, Eduardo observou tudo com outros olhos. Liv estava impecável como sempre, maquiagem leve, roupa elegante, sorriso no rosto. Ela serviu o café dele, comentou sobre a agenda do dia, perguntou sobre os negócios. A esposa perfeita. Mas quando ele mencionou que ia subir para ver como a mãe estava, percebeu um brilho estranho nos olhos dela. Algo entre irritação e medo? Ela deve estar dormindo ainda. Amor. Sabe como é? A noite dela foi meio agitada. Melhor deixar ela descansar. Eduardo fingiu concordar, mas a desculpa não o convenceu. Ele subiu mesmo assim. Encontrou Dona Alzira acordada, sentada na cadeira de rodas perto da janela, olhando para o jardim. Quando ela viu o filho entrar, tentou sorrir, mas Eduardo percebeu que os olhos dela estavam vermelhos. Ela tinha chorado. Mãe, a senhora tá bem? Alzira hesitou. Ela olhou para a porta, como se tivesse medo de que alguém estivesse escutando, e então sussurrou. Meu filho, eu não quero te dar trabalho, mas, a Lívia. O que foi, mãe? Pode falar. A velha senhora respirou fundo, e uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Ela não gosta de mim, Eduardo. Eu sei que você não acredita, sei que acha que é coisa da minha cabeça, mas, quando você não está aqui, ela muda. Ela é outra pessoa. Me trata mal, me xinga, me deixa esperando pelos remédios de propósito. O coração de Eduardo apertou. Ele se ajoelhou na frente da cadeira de rodas e segurou as mãos frágeis da mãe. Eu sei, mãe. Eu vi. Os olhos de Dona Alzira se arregalaram. Você viu? Vi ontem. Cheguei mais cedo e ouvi tudo. Vi como ela te tratou. Alzira começou a chorar de verdade agora, um choro de alívio misturado com dor. Graças a Deus você acredita em mim. Eu achei que ia morrer sem ninguém saber a verdade. Achei que todo mundo ia pensar que eu era louca, que era senilidade. Eduardo abraçou a mãe, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia foi forte, que trabalhou tanto, que sacrificou tudo por ele. A senhora não é louca, mãe. E eu vou descobrir a verdade toda. Vou descobrir o que essa mulher está escondendo. Foi assim que o plano nasceu. Eduardo passou os dias seguintes arquitetando tudo nos mínimos detalhes. Ele não podia simplesmente confrontar Lívia com base no que viu uma vez. Ela negaria, inventaria desculpas, diria que estava estressada, que foi um momento isolado. Ele precisava de provas concretas. Precisava ver o padrão, entender até onde ia a crueldade dela. E, principalmente, precisava descobrir com quem ela estava falando naquele telefonema que Célia tinha ouvido. Então Eduardo tomou uma decisão que parecia loucura, mas que fazia todo sentido. Ele ia fingir que estava viajando para fora do país a negócios, mas na verdade ia se esconder dentro da própria casa e observar tudo. Ele chamou Célia para uma conversa em particular, longe de todos. Célia, eu preciso da sua ajuda. E preciso que seja um segredo absoluto. A empregada olhou para ele, assustada, mas confiante. O senhor pode contar comigo. Sempre. Eduardo explicou o plano. Ele anunciaria uma viagem urgente para a China, algo relacionado a novos contratos e fornecedores. Lívia não desconfiaria, porque ele viajava com frequência. Mas em vez de ir para o aeroporto, ele se esconderia no escritório que ficava no anexo da casa, um espaço que Lívia raramente frequentava. De lá, com a ajuda de Célia, ele poderia observar tudo o que acontecia na casa sem ser visto. Célia concordou na hora. Ela também estava preocupada com Dona Alzira e sabia que a situação estava piorando. Senhor Eduardo, tem algo que eu preciso te contar, algo que ouvi outro dia. E então Célia contou sobre o telefonema. Sobre Lívia falando que não dava para esperar muito mais tempo e que a velha estava ficando cada vez mais penosa. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Ele precisava manter a cabeça fria. Você ouviu mais alguma coisa? Algum nome? Algum detalhe? Não, senhor. Ela desligou quando percebeu que eu estava por perto. Mas o jeito que ela falou dava medo. Parecia que ela estava planejando algo ruim. Eduardo agradeceu a Célia e pediu que ela continuasse agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eles não podiam dar nenhum sinal de que sabiam de alguma coisa. 3 dias depois, na segunda-feira de manhã,
Eduardo colocou o plano em ação. Ele acordou cedo, arrumou a mala na frente de Lívia, fingiu conferir os documentos e a passagem. Ela parecia até um pouco animada com a ideia de que ele ia ficar fora por quase 2 semanas. Vai ter cuidado, amor? E qualquer coisa você me liga, tá? Claro. Cuida bem da minha mãe, por favor. Ela fica tão sozinha quando eu não tô aqui. Lívia sorriu, mas Eduardo percebeu que era um sorriso falso, forçado. Pode deixar. Eu cuido de tudo. Eduardo beijou a testa dela, pegou a mala e saiu. O motorista estava esperando, levou ele até o portão. Mas em vez de ir para o aeroporto, deu a volta pelo outro lado do quarteirão e entrou novamente na propriedade pela entrada de serviço, onde Célia estava esperando. Ela o guiou até o anexo pelos fundos do jardim, onde ninguém podia ver. O escritório era perfeito. Tinha visão para a parte da casa principal, tinha banheiro, uma pequena cozinha, e Célia podia levar comida sem levantar suspeitas. Eduardo se instalou ali, com o coração acelerado. Agora era só esperar. E esperar para ver a verdadeira face da mulher com quem ele tinha se casado. As primeiras horas foram tensas. Eduardo ficou olhando pela janela, vendo os movimentos dentro da casa. Lívia estava na sala, mexendo no celular, aparentemente tranquila. Mas havia algo diferente nela. Uma leveza, uma liberdade que ele nunca tinha notado antes. Ao meio-dia, Célia subiu para levar o almoço para Dona Alzira. Eduardo viu pela fresta da cortina que Lívia nem se ofereceu para ajudar. Ela continuou na sala, rindo de algo no celular, completamente indiferente à sogra que estava sozinha no quarto. Mas foi no final da tarde que as coisas começaram a mudar de verdade. Lívia subiu até o quarto de Dona Alzira. Eduardo viu quando ela entrou e fechou a porta. Ele não conseguia ouvir nada dali, mas percebeu que Célia estava tensa, andando nervosa pelo corredor, claramente preocupada. Minutos depois, Célia correu até o anexo. Senhor Eduardo, o senhor precisa ver isso. Ela está destratando a Dona Alzira de um jeito terrível. Eu ouvi quando passei no corredor, ela está gritando, está xingando. Eduardo sentiu o sangue subir a cabeça. Eu preciso entrar na casa. Preciso ver de perto. Mas senhor, se ela te ver... Ela não vai me ver. Existe algum lugar de onde eu possa ouvir sem ser visto? Célia pensou rápido. Tem o closet do quarto da senhora. Ele fica escondido, e dá para ouvir tudo o que acontece no quarto. Se a gente for agora, enquanto ela está distraída. Eduardo não pensou 2 vezes. Eles entraram pela cozinha, subiram pela escada de serviço e, enquanto Lívia estava no quarto de Dona Alzira, Eduardo se escondeu no closet. Célia fechou a porta devagar e saiu, voltando para suas tarefas como se nada tivesse acontecido. E ali, no escuro, Eduardo finalmente ouviu a verdade nua e crua. A voz de Lívia era cheia de desprezo. Você acha que eu tenho prazer em ficar aqui cuidando de você? Acha que eu casei com o Eduardo para virar enfermeira de velha? Dona Alzira tentou responder, mas a voz saía trêmula, assustada. Lívia, por favor, eu só queria um pouco de água. Água? Você bebeu água faz 1 hora. Tá me usando de empregada agora? Mas eu tô com sede. Então aguenta. Eu não sou sua escrava. Eduardo cerrou os punhos, tentando se controlar. Queria sair dali, queria confrontar ela na hora, mas sabia que precisava ver mais, ouvir mais. Precisava entender a extensão daquilo tudo. E então Lívia disse algo que fez o coração dele parar. Sabe de uma coisa, Alzira? Quanto mais rápido você morrer, melhor para todo mundo. Principalmente para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Dona Alzira começou a chorar baixinho. E Eduardo, escondido no escuro, sentiu algo dentro dele se partir em pedaços. Eduardo ficou ali, paralisado no escuro do closet, ouvindo os soluços abafados da mãe. Cada lágrima dela era como uma facada no peito dele. Ele nunca imaginou que alguém pudesse ser tão cruel com uma pessoa indefesa, ainda mais com a própria sogra, uma mulher que nunca fez mal a ninguém. Mas o que mais doía era saber que isso vinha acontecendo há quanto tempo? Meses? 1 ano? Enquanto ele trabalhava, confiante de que a mãe estava bem cuidada, ela estava sendo humilhada, maltratada, sofrendo em silêncio. A voz de Lívia continuou, agora num tom mais baixo, mais perigoso. E não adianta ficar chorando.
Não adianta fazer essa carinha de coitada. O Eduardo não tá aqui para te defender. Ele tá do outro lado do mundo, cuidando dos negócios dele, e eu vou fazer o que eu quiser. Dona Alzira tentou falar, mas a voz saía engasgada. Por quê? Por que você me odeia tanto? Lívia deu uma risada seca, amarga. Odiar? Eu não te odeio, Alzira. Eu só não te suporto. Você é um peso morto nessa casa. Um estorvo. E pior ainda, você é a única coisa que impede o Eduardo de ser só meu. Mas eu nunca fiz nada para você. Você existe. Isso já é o suficiente. Eduardo sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Ele apertou os punhos com tanta força que as unhas entraram na palma da mão. Como ele tinha se apaixonado por aquela mulher. Como não viu quem ela realmente era. Então ouviu o som de passos se aproximando da cadeira de rodas, e a voz de Lívia ficou ainda mais fria. Agora você vai ficar quietinha aí, sem encher o saco, sem chamar ninguém, sem fazer drama. Entendeu? Dona Alzira não respondeu, apenas continuou chorando baixinho. Eu perguntei se você entendeu. Entendi. Ótimo. Lívia saiu do quarto batendo a porta. Eduardo ouviu os passos dela descendo a escada, e só então conseguiu respirar de novo. Ele esperou alguns minutos, o coração disparado, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Então saiu devagar do closet. Dona Alzira estava ali, na cadeira de rodas perto da janela, com o rosto molhado de lágrimas, olhando para o nada. Quando viu o filho aparecer, ela quase gritou de susto. Eduardo! Mas, você não tinha viajado? Ele se ajoelhou na frente dela e segurou as mãos trêmulas da mãe. Eu fingi que viajei, mãe. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo aqui. Alzira começou a chorar de novo, mas dessa vez era um choro de alívio. Meu filho, ela é muito má mesmo. Eu tentei te contar, mas tinha medo que você não acreditasse. Eu acredito, mãe. Eu ouvi tudo. Ouvi cada palavra que ela disse para a senhora. O que você vai fazer? Eduardo respirou fundo. Ele queria expulsar Lívia dali na mesma hora. Queria gritar. Queria que ela pagasse por tudo. Mas havia algo que o incomodava profundamente. Aquele telefonema que Célia tinha ouvido. A frase não dá para esperar muito mais tempo. Com quem Lívia estava planejando algo? E o que exatamente ela estava planejando? Eu ainda não sei, mãe. Mas eu prometo que vou descobrir tudo. E ela vai pagar pelo que fez com a senhora. Só me tira daqui, meu filho. Por favor. Eu não aguento mais ficar perto dela. Eduardo abraçou a mãe com todo cuidado, sentindo a fragilidade daquele corpo que um dia foi forte. Logo, mãe. Eu prometo. Mas antes eu preciso entender o que ela está tramando. Porque eu tenho certeza de que tem mais coisa por trás disso tudo. Ele limpou as lágrimas do rosto da mãe, ajeitou a cadeira de rodas dela perto da cama, trouxe água fresca, deu os remédios que Lívia tinha esquecido de dar. E antes de sair, beijou a testa de Dona Alzira. Eu tô aqui, mãe. Escondido, mas tô aqui. Qualquer coisa. A Célia sabe onde eu tô. Eduardo voltou para o anexo pela escada de serviço, mas agora com uma certeza que queimava dentro dele. Aquilo não era só crueldade. Havia algo maior acontecendo. Lívia não era apenas uma pessoa má. Ela estava planejando algo. E ele ia descobrir o quê? À noite, quando tudo ficou quieto, Eduardo viu pela janela que Lívia estava na sala, novamente ao telefone. Ela andava de um lado para o outro, falando baixo, mas claramente agitada. Ele não conseguia ouvir nada dali, mas percebeu que ela estava nervosa, gesticulando, olhando para os lados como se tivesse medo de ser ouvida. A ligação durou quase 20 minutos. Quando desligou, Lívia ficou parada por alguns segundos, olhando para o celular com uma expressão que Eduardo não conseguiu decifrar. Havia algo ali. Medo? Ansiedade? Ou seria empolgação? No dia seguinte, as coisas pioraram ainda mais. Eduardo acordou cedo no anexo, depois de uma noite mal dormida no sofá. Célia trouxe café e pão, e informou que Lívia tinha acordado de bom humor, cantarolando pela casa. Isso não é normal, senhor. Ela nunca fica assim tão alegre. Parece que está esperando alguma coisa boa acontecer.
Eduardo concordou. Aquilo era estranho mesmo. E preocupante. Por volta das 10 da manhã, Célia correu até o anexo, ofegante. Senhor Eduardo, a Lívia saiu. Disse que ia fazer compras, mas levou uma pasta com papéis. Eu vi quando ela botou na bolsa. Papéis? Que tipo de papéis? Não sei, senhor. Mas pareciam documentos importantes. Tinham aqueles selos de cartório. O coração de Eduardo disparou. Documentos de cartório? O que Lívia estava fazendo com documentos assim? Célia, quando ela sair, eu preciso entrar na casa e procurar no escritório dela. Você fica de olho, e se ela voltar antes, você me avisa pelo celular. Sim, senhor. Assim que Lívia saiu de carro, Eduardo entrou na casa pela cozinha e foi direto para o pequeno escritório que ela usava, um cômodo que ficava no térreo, perto da piscina. Ele nunca tinha prestado muita atenção naquele espaço, achava que era só um lugar onde ela fazia as compras online, organizava festas, essas coisas. Mas quando começou a abrir as gavetas, encontrou algo muito diferente. Havia uma pasta cheia de papéis. Extratos bancários. Contratos. E o que mais chamou a atenção, documentos sobre procurações, sobre bens, sobre herança. Eduardo sentou na cadeira, sentindo o sangue gelar nas veias. Lívia estava estudando a herança dele. Estava estudando como funcionava a divisão de bens, quanto cada pessoa herdaria, quem tinha direito ao quê. Havia até anotações na lateral de algumas páginas, cálculos, valores sublinhados. E então ele viu algo que fez o mundo desabar de vez. Um papel com o nome de um advogado. E embaixo, escrito à mão com a letra de Lívia, verificar possibilidade de interdição mais procuração total mais testamento. Eduardo teve que ler 2 vezes para ter certeza do que estava vendo. Interdição. Lívia estava investigando como interditar alguém. E só havia uma pessoa ali naquela casa que poderia ser interditada, Dona Alzira. Se ela conseguisse a interdição da sogra, alegando que a idosa não tinha mais capacidade mental para tomar decisões, ela poderia assumir o controle total sobre ela. E com uma procuração ampla, poderia fazer o que quisesse com os bens, com o dinheiro, com tudo. Mas o pior ainda estava por vir. Embaixo de tudo, numa pasta separada, havia impressões de mensagens de WhatsApp. Conversas entre Lívia e um número que Eduardo não reconhecia. Ele pegou os papéis e começou a ler, e cada linha era pior que a anterior. Já conseguiu os contatos? Sim. Tenho 2 que podem fazer o trabalho. E o preço? Depende de como você quer que seja feito. Precisa parecer natural. Ela já está doente mesmo, ninguém vai desconfiar. Entendi. Vai custar uns 50 mil. Sem problema. Quando posso contar com isso? Me dá 2 semanas. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele teve que segurar na mesa para não cair. Lívia não estava apenas maltratando a mãe dele. Ela estava planejando matá-la. As mensagens eram de 3 meses atrás. 3 meses. E ele não tinha percebido nada, não tinha desconfiado de nada. Estava tão ocupado com os negócios, tão confiante de que tudo estava bem em casa, que deixou sua mãe nas mãos de uma assassina. Eduardo tirou fotos de tudo com o celular, com as mãos tremendo. Ele precisava daquelas provas. Precisava de cada papel, cada mensagem, cada anotação. Mas enquanto fotografava, ouviu o som de um carro chegando. Lívia tinha voltado. Célia tentou ligar para avisar, mas Eduardo estava tão concentrado nas evidências que não viu o celular vibrando no bolso. Quando percebeu, já era tarde. Ele ouviu a voz de Lívia na sala, falando com Célia. Cadê a Dona Alzira? No quarto, senhora. Dormindo. E você, o que está fazendo aí parada? Eu tava só arrumando a sala, senhora. Eduardo se escondeu atrás da porta do escritório, o coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que Lívia ia ouvir. Ele esperou, contando segundos, rezando para que ela não entrasse ali. Os passos dela se aproximaram. Pararam na frente da porta. E então, passaram direto, subindo a escada. Eduardo respirou aliviado, mas sabia que não podia ficar ali. Ele guardou os papéis exatamente como estavam, fechou as gavetas com cuidado e saiu pela porta dos fundos, voltando para o anexo antes que Lívia descesse novamente. Quando chegou lá,
trancou a porta e se sentou no chão, ainda tremendo. Agora ele sabia a verdade completa. E era muito pior do que imaginava. Eduardo passou a noite em claro, olhando para as fotos que tinha tirado dos documentos. Cada palavra, cada mensagem, cada cálculo escrito à mão por Lívia era uma prova de que ele tinha se casado com uma criminosa. Não era apenas crueldade, não era apenas ganância, era premeditação. Era assassinato planejado nos mínimos detalhes. Ele pensou em ir à polícia imediatamente, mostrar tudo, denunciar, prender aquela mulher antes que fosse tarde demais. Mas algo o impediu. As mensagens eram de 3 meses atrás. O prazo de 2 semanas já tinha passado há muito tempo. Por que o plano não tinha sido executado ainda? O que tinha dado errado? Ou pior, o plano ainda estava em andamento? Eduardo precisava de mais informações. Precisava entender quem era a pessoa do outro lado daquelas mensagens. Precisava saber se havia outras pessoas envolvidas. E, principalmente, precisava proteger a mãe dele de qualquer perigo iminente. Ao amanhecer, Célia bateu na porta do anexo trazendo café. Ela estava pálida, com olheiras profundas. Senhor Eduardo, eu mal consegui dormir. Fico pensando na dona Alzira lá sozinha com aquela mulher. Eu sei, Célia. Eu também não dormi. Mas descobri algo muito pior do que imaginávamos. Ele mostrou as fotos para ela. Célia cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados de horror. Meu Deus do céu! Ela quer matar a senhora? Como alguém pode ser tão diabólica, completou Eduardo. A palavra é diabólica. Célia começou a chorar baixinho. A gente precisa tirar a dona Alzira daqui agora. Hoje mesmo. Antes que aconteça alguma coisa. Eduardo segurou os ombros da empregada, tentando acalmá-la e a si mesmo. Eu sei que você tá desesperada, Célia. Eu também tô. Mas se a gente tirar minha mãe agora, a Lívia vai perceber que descobrimos tudo. E se ela tiver cúmplices, se tiver outras pessoas envolvidas, elas podem desaparecer, destruir provas, e a gente nunca vai conseguir provar nada. Pior ainda, ela pode tentar algo desesperado. Mas e se ela tentar fazer alguma coisa com a senhora enquanto isso? Você vai ficar de olho o tempo todo. Não deixa minha mãe sozinha com a Lívia nem por um segundo. Inventa qualquer desculpa, mas não sai de perto. E eu vou continuar investigando até juntar provas suficientes para acabar com ela de vez. Célia concordou, limpando as lágrimas. Ela era uma mulher forte, sabia disso, mas estava chegando no limite. E tem mais uma coisa que eu preciso que você faça, disse Eduardo. Preciso que você tente descobrir com quem ela fala ao telefone. Se conseguir ouvir um nome, um lugar, qualquer detalhe, pode ser a peça que falta. Eu vou tentar, senhor. Naquela manhã, enquanto Eduardo observava da janela do anexo, viu algo que confirmou suas piores suspeitas. Um carro preto parou na frente da mansão. Era um modelo comum, nada chamativo, mas o homem que saiu dele definitivamente não era comum. Alto, forte, com óculos escuros, roupa social preta. Ele olhou para os lados antes de tocar a campainha, como se estivesse verificando se alguém o observava. Lívia atendeu pessoalmente. Eduardo viu quando ela abriu a porta, e pela linguagem corporal de ambos, ficou claro que se conheciam. Ela estava tensa, ele estava sério. Conversaram rapidamente ali mesmo na entrada, sem que ele entrasse na casa. Eduardo pegou o celular e começou a gravar. Não conseguiria ouvir nada dali, mas pelo menos teria o rosto do homem, a placa do carro, evidências de que houve um encontro. A conversa durou menos de 5 minutos. O homem entregou um envelope pardo para Lívia. Ela checou rapidamente o conteúdo e acenou com a cabeça. Depois ele foi embora, e Lívia voltou para dentro da casa com o envelope escondido embaixo do braço. Eduardo imediatamente anotou a placa do carro. Ele conhecia gente, tinha contatos, poderia rastrear aquele veículo. Mas o que mais o incomodava era a urgência daquele encontro. Por que agora? Porque logo depois que ele tinha viajado? A resposta veio mais rápido do que ele esperava. No final da tarde, Célia apareceu no anexo correndo, quase sem fôlego. Senhor Eduardo, eu ouvi. Ouviu o quê? Acalma, Célia. A Lívia estava falando no telefone de novo. E dessa vez eu ouvi o nome.
Ela chamou a pessoa de Rogério. E disse que era para ser hoje à noite. Que era a melhor oportunidade porque você estava fora e não tinha mais ninguém para atrapalhar. O sangue de Eduardo gelou. Hoje à noite? Tem certeza? Absoluta, senhor. Ela falou hoje à noite é a melhor hora. E depois disse uma coisa sobre fazer parecer que a dona Alzira teve uma parada cardíaca durante o sono, que era o mais natural por causa da idade e das doenças dela. Eduardo sentiu a sala girar. Eles iam matar a mãe dele naquela noite. Enquanto ele estava viajando, enquanto ninguém podia interferir, eles iam executar o plano. Ele olhou para o relógio. Eram 5:30 da tarde. Quanto tempo ele tinha? Algumas horas. Menos que isso. Célia, escuta com atenção. Você vai fazer exatamente o que eu vou falar, tá? Não pode errar nada. Tô ouvindo, senhor. Você vai dizer para Lívia que está se sentindo mal, dor de cabeça forte, tontura, essas coisas. Vai pedir para sair mais cedo. Diz que mora longe, que precisa descansar. Entendeu? Célia ficou confusa. Mas, senhor, se eu sair, quem vai proteger a dona Alzira? Eu vou proteger. Mas eu preciso que a Lívia pense que não tem ninguém aqui além dela e da minha mãe. Preciso que ela se sinta segura para executar o plano. É a única forma de pegar ela em flagrante. O senhor vai deixar ela tentar? Não vou deixar nada acontecer com minha mãe, Célia. Eu juro. Mas preciso que ela mostre as verdadeiras intenções. Preciso que ela se entregue sozinha. Célia estava apavorada, mas confiava em Eduardo. Ela sabia que ele jamais colocaria a própria mãe em perigo de verdade. Tá bem, senhor. Eu confio no senhor. E depois que você sair, vai direto para a delegacia. Leva essas fotos aqui que eu tirei dos documentos. Fala com o delegado, explica a situação, pede para eles virem para cá. Mas só depois das 9 da noite, entendeu? Antes disso não. Eu preciso que aconteça o suficiente para provar a tentativa de homicídio. Célia pegou o celular dele com as fotos, guardou na bolsa e saiu com os olhos marejados. Que Deus proteja a senhora e o senhor, meu patrão. 1 hora depois, Eduardo viu Célia saindo pela porta da frente, com a bolsa tiracolo, acenando para Lívia e dizendo algo que ele não conseguiu ouvir. Lívia apenas concordou com a cabeça, quase aliviada de ver a empregada indo embora. Agora eram só ela e dona Alzira na casa. Ou pelo menos era isso que Lívia pensava. Eduardo saiu do anexo pela porta dos fundos, aproveitando que já estava escurecendo. Entrou na casa pela lavanderia, subiu a escada de serviço e foi direto para o quarto da mãe. Dona Alzira estava na cama, com os olhos fechados, mas não estava dormindo. Quando ouviu a porta se abrir, abriu os olhos assustada, mas relaxou ao ver que era o filho. Eduardo! O que você está fazendo aqui? A Lívia vai te ver. Ele colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio, e se aproximou. Mãe, escuta bem o que eu vou falar. Essa noite a Lívia vai tentar fazer alguma coisa com a senhora. Algo muito ruim. Os olhos de Alzira se encheram de lágrimas. Eu sabia. Eu sempre soube que ela queria me matar. Eu não vou deixar nada acontecer. Eu vou ficar aqui, escondido. Se ela entrar aqui, se ela tentar qualquer coisa, eu vou impedir. Mas eu preciso que a senhora finja que está dormindo, que não sabe de nada. Preciso pegar ela no ato, mãe. É a única forma de acabar com isso de uma vez. Dona Alzira estava tremendo, mas concordou. Eu confio em você, meu filho. Eduardo beijou a testa dela e se escondeu no closet novamente, deixando a porta levemente entreaberta para poder ver o quarto inteiro. E então começou a espera mais angustiante da vida dele. As horas passaram devagar. Muito devagar. Ele ouvia os sons da casa, Lívia andando lá embaixo, a televisão ligada, o barulho da geladeira abrindo e fechando. Tudo parecia normal, cotidiano. Mas Eduardo sabia que era calmaria antes da tempestade. Por volta das 8:30 da noite, ouviu passos subindo a escada. Lívia! Ela abriu a porta do quarto devagar, quase sem fazer barulho, e entrou. Eduardo viu tudo pela fresta do closet. Ela estava diferente, tensa, focada. Aproximou-se da cama onde Dona Alzira fingia dormir. Ficou ali parada por alguns segundos,
apenas observando. E então sussurrou, tão baixo que Eduardo quase não ouviu. Finalmente. Ela pegou o celular e digitou algo. Uma mensagem. E poucos minutos depois, Eduardo ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Alguém tinha chegado. E Eduardo sabia exatamente quem era. O som da campainha ecoou pela casa silenciosa. Eduardo sentiu cada músculo do corpo se retesar. Escondido no closet, ele via Lívia sair do quarto com passos apressados, descendo a escada para atender a porta. O coração dele batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Dona Alzira continuava deitada na cama, fingindo dormir, mas Eduardo percebia que ela também estava apavorada. As mãos dela tremiam por cima do lençol. Lá embaixo, ele ouviu a porta se abrir e vozes abafadas. Lívia falando com alguém, provavelmente o homem que tinha aparecido mais cedo. Mas dessa vez a conversa era mais longa, mais detalhada. Eduardo forçou a audição, tentando captar alguma palavra, algum pedaço da conversa que pudesse ser útil. Lá em cima, dormindo, tem que ser rápido. Injeção, ninguém vai perceber. Parece ataque cardíaco, a idade dela. Cada palavra era como um soco no estômago de Eduardo. Eles estavam realmente planejando fazer aquilo. Ali, naquela noite, na casa dele, iam tentar assassinar a mãe dele friamente, como se fosse apenas mais um negócio a ser resolvido. Os passos começaram a subir a escada. 2 pares de passos. Lívia e o homem. Eduardo se preparou mentalmente. Ele tinha ensaiado aquele momento na cabeça dezenas de vezes nas últimas horas. Sabia que precisava agir no momento exato, nem antes nem depois. Precisava que eles mostrassem as intenções claramente, que ficasse impossível negar o que estavam tentando fazer. A porta do quarto se abriu novamente. Pela fresta do closet, Eduardo viu Lívia entrar primeiro, seguida por um homem alto, de uns 40 e poucos anos, vestindo roupa social escura. Ele carregava uma maleta pequena, do tipo que médicos usam. Mas Eduardo sabia que aquele homem não era nenhum médico de verdade. Ela tá dormindo? Perguntou o homem em voz baixa. Tá. Dei o remédio para dormir mais cedo, com dose dobrada. Ela não vai acordar. O homem se aproximou da cama e observou Dona Alzira por alguns segundos. Eduardo sentiu um ódio tão grande que teve que fazer força para não sair dali e partir para cima dele na mesma hora. Tem certeza que é isso que você quer? Perguntou o homem. Depois que eu fizer, não tem volta. Lívia olhou para a sogra deitada na cama, indefesa, e não demonstrou nenhuma emoção, nenhum arrependimento, nenhuma hesitação. Tenho certeza. Faz logo. O homem abriu a maleta e tirou de dentro uma seringa e um pequeno frasco com líquido transparente. Eduardo filmava tudo com celular, escondido ali no escuro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho firme. É cloreto de potássio, explicou o homem enquanto enchia a seringa. A dose que eu vou aplicar vai causar uma parada cardíaca imediata. Pelo histórico médico dela, todo mundo vai acreditar que foi natural. Ela já tem problemas no coração, idade avançada, ninguém vai pedir autópsia. Quanto tempo leva? Alguns segundos. No máximo 1 minuto. E é indolor. Ela não vai nem perceber. Lívia assentiu, como se estivessem discutindo um procedimento comum. E o pagamento? Metade você já me deu. A outra metade é depois, como combinamos. Pode fazer então. O homem se aproximou da cama. Segurou o braço de Dona Alzira com cuidado, procurando uma veia. Eduardo viu que a mãe dele tentava manter os olhos fechados, fingindo que continuava dormindo, mas algumas lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela. Aquilo era demais. Eduardo não conseguiu mais ficar parado. Ele saiu do closet num movimento rápido, a voz saindo firme e cheia de raiva. Tira a mão da minha mãe. Agora! O efeito foi instantâneo. O homem se assustou e pulou para trás, derrubando a seringa no chão. Lívia ficou completamente paralisada, o rosto branco, os olhos arregalados de choque e terror. Eduardo! Mas você estava viajando. Eu nunca saí dessa casa, Lívia. Eu vi tudo. Ouvi tudo. E gravei tudo. Ele mostrou o celular ainda gravando. O homem olhou para a porta, claramente pensando em fugir, mas Eduardo se colocou entre ele e a saída.
Não se mexe. A polícia já tá a caminho. Lívia tentou reagir, tentou inventar alguma desculpa, mas as palavras saíam truncadas, sem sentido. Nós, não é o que você tá pensando, eu posso explicar. Explicar? Explicar? A voz de Eduardo saiu num grito que ecoou por toda a casa. Toda a raiva, toda a dor, toda a decepção que ele tinha segurado nos últimos dias finalmente explodiu. Você ia matar minha mãe. Contratou um assassino para aplicar veneno nela enquanto ela dormia. E você quer me dar explicação? Dona Alzira tinha se sentado na cama, chorando, segurando o lençol contra o peito. Eduardo foi até ela e ficou entre a mãe e Lívia, protegendo ela com o próprio corpo. O homem tentou se aproveitar da distração para correr, mas Eduardo foi mais rápido. Ele empurrou o cara contra a parede com uma força que nem sabia que tinha. Você não vai a lugar nenhum. Fica aí quieto esperando a polícia, seu miserável. Foi então que Lívia mudou completamente. A máscara de susto e desespero caiu, e no lugar apareceu algo muito pior. Frieza. Raiva. Ódio puro. Você não entende nada, Eduardo. Nada. Eu não merecia ter que aturar essa velha inútil. Eu casei com você, não com ela. Não com essa família miserável que você insiste em carregar nas costas. Miserável? Você sabe quem é a miserável aqui? Minha mãe trabalhou a vida inteira, honestamente, criou um filho sozinha com dignidade. E você? Você é uma parasita que só sabe usar os outros. Lívia deu um passo à frente, o rosto contorcido de ódio. Eu me casei com um milionário. Eu merecia ter uma vida de luxo, de festas, de viagens. Mas não. Eu tinha que dividir tudo com essa velha aleijada que não serve para nada. Que só fica aí, gastando dinheiro com remédio, com médico, ocupando espaço nessa casa. Eduardo sentiu vontade de gritar, de xingar, mas a voz que saiu foi baixa, carregada de uma decepção profunda. Eu amava você, Lívia. Eu realmente amei você. Amor. Ela deu uma risada amarga. Você acha que eu casei por amor? Eu casei pelo seu dinheiro, Eduardo. Sempre foi pelo dinheiro. E essa velha inútil era o único obstáculo entre mim e tudo o que eu queria. Foi nesse momento que Dona Alzira falou, com a voz fraca mas firme. Eu sempre soube que você era má. Mas tentei acreditar que tinha algo de bom em você, por causa do meu filho. Lívia virou para ela com desprezo. Bom? Você quer saber o que é bom? Bom era você ter morrido logo, poupado todo mundo desse sofrimento. Eduardo não aguentou. Ele agarrou Lívia pelo braço com força. Cala a boca! Não fala mais nada da minha mãe. Me solta! Você tá me machucando. Machucando? Você ia matar ela. Você ia injetar veneno numa mulher indefesa. E você acha que um aperto no braço é machucado? Foi quando ouviram as sirenes lá fora. A polícia tinha chegado. O homem tentou correr de novo, mas dessa vez Eduardo segurou pela gola da camisa e o jogou de volta no quarto. Fica aí! Segundos depois, 2 policiais subiram correndo a escada, seguidos por Célia, que tinha guiado eles até ali. É aqui! É nesse quarto! Ela gritava, desesperada. Os policiais entraram com as armas em punho e imediatamente avaliaram a situação. Eduardo protegendo a mãe em cadeira de rodas, Lívia tentando parecer a vítima e o homem encurralado. O que aconteceu aqui? Perguntou um dos policiais. Eduardo ainda estava segurando o celular. Eu gravei tudo. Eles tentaram matar minha mãe. Tenho a gravação, tenho as mensagens, tenho os documentos que provam que ela estava planejando isso há meses. Ele mostrou o vídeo. Os policiais assistiram em silêncio, e a expressão deles foi mudando conforme viam o homem preparando a seringa, Lívia autorizando, as conversas sobre pagamento. Tem a seringa ali no chão também, apontou Eduardo. Com o veneno que eles iam usar. Um dos policiais pegou a seringa com cuidado, usando uma luva. O outro já tinha algemas na mão. Lívia Monteiro Bastos, ele olhou para o homem. Rogério Tavares, disse o homem, derrotado. Vocês estão presos por tentativa de homicídio. Lívia tentou resistir, gritando, inventando mentiras, dizendo que tudo era armação, que Eduardo estava louco, que aquilo era perseguição. Mas ninguém acreditou nela.
As provas eram irrefutáveis. Quando os policiais levaram ela algemada escada abaixo, ela olhou para Eduardo uma última vez, e o que ele viu naqueles olhos não foi arrependimento. Foi ódio puro. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Eu vou te destruir. Vou contratar os melhores advogados. Vou provar que você me armou. Mas a voz dela foi sumindo conforme a arrastavam para fora da casa. Eduardo se virou para a mãe, que estava em choque, tremendo, chorando. Ele a abraçou com todo o cuidado do mundo. Acabou, mãe. Acabou. Ela nunca mais vai encostar um dedo na senhora. Célia também estava chorando, aliviada, abraçando os dois. E ali, naquele quarto que quase tinha sido palco de uma tragédia, Eduardo finalmente sentiu que tinha feito a coisa certa. Mesmo que doesse. Mesmo que tivesse destruído o casamento dele. Ele tinha salvado a pessoa mais importante da vida dele. Sua mãe. Os dias que se seguiram foram uma confusão de delegacia, advogados, depoimentos e manchetes de jornal. A história do milionário que desmascarou a própria esposa ao flagrá-la tentando assassinar a sogra virou notícia em todo o país. Repórteres acamparam na frente da mansão, câmeras filmavam cada movimento, e o telefone de Eduardo não parava de tocar. Mas ele ignorou tudo isso. A única coisa que importava agora era cuidar da mãe, que estava visivelmente abalada depois de tudo o que tinha passado. Dona Alzira mal conseguia dormir, acordava no meio da noite com pesadelos, sobressaltada, achando que Lívia ainda estava ali, que o perigo ainda não tinha passado. Eduardo contratou uma equipe médica completa, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas. Transformou um dos quartos da mansão num espaço só para a recuperação dela, com tudo o que ela precisava. E, principalmente, ficou presente. Cancelou reuniões, adiou viagens, deixou os negócios nas mãos de gerentes de confiança. Pela primeira vez em anos, ele colocou a família acima de tudo. Célia continuou trabalhando na casa, mas agora com um papel ainda mais importante. Ela era companheira constante de Dona Alzira, a pessoa em quem a idosa mais confiava depois de tudo o que aconteceu. As duas passavam horas conversando, tomando chá, vendo novelas juntas. E aos poucos, a luz foi voltando para os olhos de Alzira. Enquanto isso, o processo judicial avançava. Lívia tinha contratado uma equipe de advogados caríssimos, usando o dinheiro que tinha guardado durante o casamento. Ela negou tudo, disse que tinha sido coagida, que Rogério era um golpista que tinha se aproveitado dela, que Eduardo tinha armado tudo para se livrar dela e ficar com o patrimônio inteiro. Mas as provas eram esmagadoras. As gravações mostravam claramente ela autorizando o crime, falando sobre pagamento, demonstrando frieza e premeditação. As mensagens no celular dela confirmavam que o plano vinha sendo arquitetado há meses. Os documentos sobre interdição e herança provavam o motivo, ganância pura. E tinha mais. Durante a investigação, a polícia descobriu que Lívia tinha uma dívida enorme com um cassino clandestino. Ela apostava compulsivamente, escondia isso de Eduardo, e estava afundada em problemas financeiros. A morte de Dona Alzira resolveria tudo. Com a sogra fora do caminho, ela tentaria assumir o controle dos bens da família, pagaria as dívidas e continuaria a vida de luxo que tanto queria. Rogério Tavares, o homem que ela tinha contratado, fez um acordo com a promotoria e confessou tudo em troca de redução de pena. Ele era um ex-enfermeiro que tinha perdido o registro por má conduta e agora trabalhava como assassino de aluguel, ajudando pessoas ricas a se livrarem de parentes inconvenientes. Segundo ele, Lívia não era a primeira cliente. Havia outros casos, outras famílias, outros idosos que tinham morrido em circunstâncias naturais, mas que na verdade tinham sido assassinados. A revelação chocou o país inteiro e abriu várias investigações. Mas para Eduardo, nada disso importava mais. Ele só queria que aquele pesadelo acabasse de vez. Uma tarde, cerca de 3 semanas depois da prisão, Eduardo estava sentado no jardim com a mãe. Dona Alzira tinha melhorado bastante, já conseguia sorrir de novo, já conseguia aproveitar o sol sem ficar olhando para trás com medo. Meu filho, ela disse, segurando a mão dele, eu tenho que te pedir uma coisa. Fala, mãe. Eu sei que você tá com raiva dela. Sei que deve doer muito ter sido traído assim, ter descoberto que a pessoa que você amava era capaz de tanta maldade. Eduardo desviou o olhar. Sim, doía. Doía mais do que ele conseguia admitir. Não era só a traição, não era só a tentativa de assassinato, era a humilhação de ter sido enganado durante tanto tempo.
de ter vivido ao lado de alguém que ele não conhecia de verdade. Mas você precisa perdoar, meu filho. Não por ela. Por você. Eduardo olhou para a mãe, confuso. Perdoar? Depois de tudo que ela fez com a senhora? O perdão não apaga o que ela fez. Não significa que tá tudo bem, que você vai esquecer, que ela não vai pagar pelo crime. O perdão é para libertar você desse peso que tá carregando no coração. Porque eu te vejo, filho, eu te vejo remoendo isso todo dia, se culpando, se perguntando como não percebeu antes. As palavras da mãe acertaram em cheio. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu me sinto um idiota, mãe. Eu deixei aquela mulher maltratar a senhora durante meses. Fui cego, fui burro. Você foi humano, Eduardo. Você confiou. E não tem nada de errado em confiar nas pessoas. O erro foi dela, não seu. Ela escolheu ser má. Ela escolheu mentir, manipular, tentar matar. Você não tem culpa das escolhas que ela fez. Eduardo deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, ele chorou de verdade. Chorou pela decepção, pela dor, pelo casamento que tinha acabado, pela ilusão que tinha se quebrado. Dona Alzira passou a mão no cabelo do filho, como fazia quando ele era criança e voltava machucado da escola. Você é um homem bom, meu filho. Um homem de verdade. E vai encontrar alguém que mereça você. Alguém de coração puro, que te ame de verdade, não pelo seu dinheiro, mas por quem você é. Eduardo abraçou a mãe, sentindo a fragilidade daquele corpo que já tinha passado por tanta coisa. Obrigado, mãe, por ter me alertado desde o começo, por ter tentado me proteger mesmo quando eu não quis escutar. Mãe sempre sabe, filho. Mãe sempre sabe. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão importante. Ele chamou o advogado dele e pediu para iniciar o processo de divórcio. Não queria nada de Lívia, não queria ouvir mais desculpas, não queria negociar. Queria apenas que ela ficasse presa pelo tempo que a justiça determinasse e depois sumisse da vida dele para sempre. E quanto aos bens? Perguntou o advogado. Vocês eram casados em comunhão parcial. Ela pode ter direito à parte do patrimônio. Não me importo. Dá o que a lei mandar. Eu só quero distância. O advogado fez uma anotação e depois comentou. Sabe, Eduardo, eu trabalho com casos de família há 30 anos. Já vi de tudo. Mas esse foi diferente. Raramente a gente vê alguém capaz de planejar friamente a morte de uma idosa indefesa. E mais raro ainda é ver um filho tão dedicado quanto você, disposto a se esconder na própria casa para proteger a mãe. Eduardo deu um sorriso triste. Eu não fiz nada demais. Só fiz o que qualquer filho faria. Não, Eduardo. Infelizmente não. Eu vejo casos todo dia de filhos que abandonam os pais, que colocam eles em asilos e esquecem, que brigam por herança antes mesmo da pessoa morrer. O que você fez foi raro. Foi especial. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Eduardo por dias. Será que ele realmente era tão especial assim? Ou será que o mundo estava tão errado que fazer o básico, cuidar da própria mãe, tinha virado algo extraordinário? Ele não sabia a resposta, mas sabia que não se arrependia de nada. Alguns dias depois, Célia trouxe uma notícia que deixou todo mundo surpreso. Senhor Eduardo, tem uma moça aqui na porta. Disse que precisa falar com o senhor urgentemente. Diz que é irmã da Lívia. Eduardo franziu a testa. Lívia tinha uma irmã? Ela nunca tinha mencionado. Aliás, Lívia sempre disse que não tinha família, que tinha crescido em orfanato, que estava sozinha no mundo antes de conhecer Eduardo. Mais uma mentira. Deixa ela entrar. A mulher que entrou na sala era o oposto de Lívia. Simples, roupas comuns, sem maquiagem, com uma aparência cansada de quem trabalha muito. Ela devia ter uns 30 e poucos anos, e carregava uma bolsa velha. Desculpa incomodar, senhor Eduardo. Meu nome é Mariana. Eu sou irmã da Lívia. Senta, por favor. Quer um café? Uma água? Não, obrigada. Eu só vim aqui para pedir desculpas. Eduardo ficou surpreso. Desculpas? Por quê? Porque eu sabia como minha irmã era.
Eu sabia que ela era capaz de qualquer coisa por dinheiro. E eu não avisei o senhor quando ela se casou. Eu devia ter avisado. Mariana começou a chorar, e Eduardo percebeu que ela carregava uma culpa enorme. Eu e a Lívia crescemos juntas, sim, mas não em orfanato. A gente cresceu numa casa pobre, com uma mãe que trabalhava como faxineira para sustentar a gente. Mas a Lívia sempre teve vergonha disso. Ela sempre quis ser rica, sempre quis ter o que as outras meninas tinham. E quando ela cresceu, ela apagou o passado. Mudou de cidade, inventou uma história nova, fingiu que a família não existia. Por que você não denunciou antes? Porque ela me ameaçou. Disse que se eu contasse a verdade para alguém, ia acabar comigo. E eu tinha medo dela. Sempre tive. A Lívia ela é perigosa quando quer alguma coisa. Eduardo sentiu pena daquela mulher. Mais uma vítima das manipulações de Lívia. Você não tem culpa de nada, Mariana. A responsabilidade é só dela. Eu só queria que o senhor soubesse que nem toda a família dela é assim. Eu trabalho honestamente, cuido da minha mãe doente, faço o que posso para viver com dignidade. E eu torço para que a justiça seja feita e ela pague pelo que tentou fazer com a sua mãe. Depois que Mariana foi embora, Eduardo ficou pensando. Lívia tinha uma família, tinha uma mãe, tinha uma irmã, mas escolheu abandonar tudo em busca de dinheiro e status. E no final, perdeu tudo mesmo. Enquanto ele, que nunca esqueceu de onde veio, que nunca abandonou a mãe, tinha ganhado o mais importante, paz de consciência. 3 meses depois da prisão, o julgamento de Lívia finalmente aconteceu. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, curiosos e pessoas que tinham acompanhado o caso pela mídia. Eduardo estava na primeira fila, ao lado do advogado dele, com Célia sentada logo atrás, dando apoio. Dona Alzira tinha preferido ficar em casa, não queria ver aquela mulher de novo, nem de longe. Quando Lívia entrou na sala algemada, escoltada por 2 policiais, Eduardo quase não a reconheceu. Ela estava diferente, mais magra, sem maquiagem, com os cabelos presos de qualquer jeito. O uniforme da prisão era laranja e sem forma. Toda aquela elegância falsa tinha desaparecido, e o que restava era apenas uma mulher amargurada e derrotada. Mas mesmo assim, quando passou por Eduardo, ela lançou um olhar cheio de ódio. Um olhar que dizia: "Isso é culpa sua." O julgamento durou 2 dias inteiros. A promotoria apresentou todas as provas, as gravações em vídeo mostrando Lívia autorizando o assassinato, as mensagens trocadas com Rogério planejando o crime, os documentos sobre interdição e herança, os depoimentos de Célia sobre os maus-tratos, tudo. Os advogados de Lívia tentaram de tudo. Alegaram insanidade temporária, disseram que ela estava sob pressão psicológica, tentaram colocar a culpa em Rogério dizendo que ele tinha manipulado ela. Mas nada funcionou. As provas eram claras demais, irrefutáveis demais. O momento mais difícil foi quando Eduardo teve que subir ao banco das testemunhas e contar tudo o que tinha visto e ouvido. Ele descreveu como tinha se escondido na própria casa, como tinha assistido a esposa maltratar a mãe dele, como tinha gravado tudo enquanto ela autorizava um assassinato. "Por que o senhor não confrontou ela antes?" perguntou o juiz. "Porque eu precisava ter certeza absoluta de quem ela realmente era. Porque se eu confrontasse baseado em suspeitas, ela negaria tudo e eu nunca descobriria a verdade completa. E porque eu precisava de provas concretas para proteger minha mãe para sempre." Quando foi a vez de Lívia falar, ela subiu ao banco com uma postura defensiva, quase arrogante. Os advogados tinham aconselhado ela mostrar arrependimento, a parecer vulnerável, mas Lívia não conseguiu fingir até o fim. "Eu não sou a vilã dessa história", ela declarou, a voz tremendo de raiva. "Vocês não sabem o que é viver naquela casa, tendo que fingir que gosta de uma velha chata que não sai do pé de ninguém. Vocês não sabem o que é abrir mão da sua vida para cuidar de alguém que nem é sua responsabilidade." A promotora se levantou imediatamente. "A senhora está admitindo que considerava a Dona Alzira um peso? Um obstáculo?" Lívia percebeu o erro, mas era tarde demais. Não foi isso que eu quis dizer." A senhora acabou de confirmar o motivo do crime: ganância, egoísmo e frieza. A senhora queria se livrar de uma idosa indefesa porque ela atrapalhava seus planos. O júri observava tudo em silêncio, e Eduardo via nos rostos deles a repulsa que sentiam. Lívia tinha se entregado sozinha, tinha mostrado exatamente quem era,
Uma pessoa sem coração, incapaz de sentir empatia, movida apenas por interesses próprios. No final do segundo dia, o júri se reuniu para deliberar. A espera foi angustiante. Eduardo ficou andando de um lado para o outro no corredor, nervoso, enquanto Célia rezava baixinho segurando um terço nas mãos. Depois de quase 3 horas, o júri voltou. O juiz leu o veredicto com voz solene. Lívia Monteiro Bastos, você foi considerada culpada por tentativa de homicídio qualificado, com agravante de ter sido cometido contra uma pessoa idosa e com deficiência. Além disso, foi considerada culpada por maus tratos e crueldade. A sentença é de 24 anos de prisão em regime fechado, sem direito à redução de pena nos primeiros 8 anos. O baque da decisão ecoou pela sala. 24 anos. Lívia teria quase 60 anos quando saísse da prisão. Ela ficou em choque, paralisada, e então começou a gritar. Isso não é justiça. Isso é perseguição. Ele armou tudo. Ele me enganou. Eu não mereço isso. Os policiais tiveram que segurá-la enquanto ela esperneava, gritava, xingava. Mas nada mudou. A sentença estava dada. Quando levaram ela para fora da sala, Eduardo sentiu um alívio enorme. Finalmente tinha acabado. Finalmente a mãe dele estava segura, protegida, livre daquela ameaça para sempre. Lá fora, na frente do fórum, dezenas de repórteres cercaram Eduardo. Câmeras, microfones, perguntas disparadas de todos os lados. Como o senhor se sente com a sentença? O senhor ainda ama sua esposa? O que o senhor vai fazer agora? Eduardo respirou fundo e decidiu falar, não pelos repórteres, mas por todas as pessoas que estavam assistindo, por todas as famílias que talvez estivessem passando por algo parecido. Eu me sinto aliviado. Aliviado porque a justiça foi feita. Porque minha mãe, que passou a vida inteira trabalhando honestamente, criando um filho sozinha com dignidade, não vai mais sofrer nas mãos de alguém cruel. E eu quero deixar um recado para todo mundo que está assistindo. Cuidem dos pais de vocês. Valorizem as pessoas que abriram mão de tudo para que vocês tivessem oportunidades. Não deixem o dinheiro, o orgulho ou as aparências cegarem vocês para o que realmente importa na vida. Porque no final, quando a gente perde tudo, a única coisa que sobra é a família. A família de verdade, aquela que ama sem interesse, que fica do nosso lado nas horas mais difíceis. As palavras de Eduardo viraram manchete em todos os jornais no dia seguinte. Viraram vídeo viral nas redes sociais. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam, mandaram mensagens de apoio. Mas para Eduardo, nada disso importava mais do que voltar para casa e abraçar a mãe. Quando ele chegou na mansão, encontrou Dona Alzira na sala, assistindo televisão com Célia. Quando ela viu o filho entrar, os olhos se encheram de lágrimas. Acabou, meu filho. Acabou, mãe. Ela foi condenada. 24 anos de prisão. A senhora nunca mais vai precisar ter medo dela. Dona Alzira começou a chorar, e Eduardo se ajoelhou na frente da cadeira de rodas, segurando as mãos frágeis da mãe. Eu sinto muito por tudo que a senhora passou por causa dela. Sinto muito por ter sido cego, por não ter percebido antes. Você não tem culpa de nada, meu filho. Você salvou minha vida. Se não fosse por você, se você não tivesse desconfiado, se não tivesse tido coragem de se esconder e descobrir a verdade, eu não estaria aqui hoje. As duas se abraçaram, choraram juntas, e Célia também se juntou ao abraço. Ali, naquela sala simples, sem câmeras, sem jornalistas, sem holofotes, aconteceu o que realmente importava. Uma família se curando, se reconectando, celebrando a vida. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a reconstruir a vida dele. Ele percebeu que tinha passado anos focado apenas nos negócios, correndo atrás de dinheiro, de sucesso, de crescimento profissional, e tinha esquecido de viver. Tinha esquecido de aproveitar os momentos com a mãe, de valorizar as coisas simples. Então ele fez mudanças. Reduziu a carga de trabalho, delegou mais funções, passou a trabalhar de casa sempre que possível. Começou a almoçar com a mãe todo dia, a assistir os programas favoritos dela na televisão, a levá-la para passeios no parque nos finais de semana. Dona Alzira foi se recuperando aos poucos, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ela voltou a sorrir de verdade, voltou a fazer planos, voltou a ter esperança no futuro. A fisioterapia estava dando resultados,
E ela até conseguiu voltar a dar alguns passos com a ajuda de um andador, coisa que os médicos achavam que não seria mais possível. É a força de vontade dela, disse o fisioterapeuta. Ela quer viver. Ela tem motivo para lutar. E o motivo estava ali do lado dela todos os dias, o filho que tinha arriscado tudo para salvá-la. Um dia, enquanto tomavam café juntos no jardim, Dona Alzira disse algo que marcou Eduardo para sempre. Sabe, meu filho, eu agradeço a Deus todos os dias por você. Não pelo dinheiro que você me dá, não pela casa bonita onde eu moro, não pelos médicos caros que você contratou. Eu agradeço porque você tem um coração bom. Porque você não esqueceu de onde veio. Porque mesmo sendo milionário, você continuou sendo o menino humilde que eu criei. Eduardo sentiu um nó na garganta. A senhora que me ensinou a ser assim, mãe. Tudo que eu sou, aprendi com a senhora. Então eu fiz meu trabalho direitinho, ela disse, sorrindo com aquele sorriso doce que ele tanto amava. Naquela tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, Eduardo olhou para a mãe e sentiu uma paz que não sentia há anos. Sim, ele tinha perdido uma esposa. Sim, tinha sido traído, enganado, humilhado. Sim, tinha passado pelo inferno de descobrir que a pessoa que amava era um monstro. Mas no meio de toda aquela dor, de toda aquela escuridão, ele tinha encontrado algo muito mais valioso. Tinha reencontrado a si mesmo. Tinha lembrado do que realmente importava na vida. E tinha salvado a pessoa que mais amava no mundo. Sua mãe. A mulher que abriu mão de tudo por ele. A mulher que merecia todo o amor, todo o cuidado, toda a proteção que ele pudesse dar. E agora, finalmente, ela estava segura. Finalmente, estava em paz. 6 meses após o julgamento, a vida na mansão encontrou um novo ritmo de paz. Dona Alzira está se recuperando milagrosamente com a fisioterapia, conseguindo andar com o andador e recuperando a alegria de viver. Eduardo simplificou os negócios para passar mais tempo com a mãe, valorizando cada momento juntos. Célia, a empregada fiel que ajudou a salvar Dona Alzira, recebe uma surpresa emocionante. Eduardo lhe presenteia com uma casa quitada, reconhecendo sua coragem e lealdade. Ela se tornou parte da família, não apenas uma funcionária. O caso ganhou repercussão nacional e inspirou centenas de pessoas a denunciarem abusos contra idosos. Eduardo recebe cartas tocantes de pessoas que encontraram coragem para pedir ajuda depois de ver sua história. Uma senhora do interior conta como finalmente denunciou os maus-tratos da nora após se inspirar na atitude de Eduardo. Motivado por essas histórias, Eduardo cria um instituto de proteção ao idoso, oferecendo ajuda jurídica, psicológica e médica gratuita. O projeto prospera rapidamente, salvando vidas e devolvendo dignidade a quem havia perdido tudo. Outros empresários se inspiram e abrem filiais em outras cidades. Durante uma visita ao instituto, Eduardo conhece seu Joaquim, um idoso resgatado de situação degradante, que agradece emocionado por ter recuperado sua dignidade. O trabalho do instituto vai transformando realidades, provando que é possível converter dor em propósito. Dona Alzira pergunta ao filho sobre reabrir o coração para o amor, mas Eduardo ainda está focado em aproveitar cada momento com ela. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no amor incondicional, especialmente no amor de mãe que quase perdeu, mas conseguiu salvar. 2 anos após o flagrante, a transformação é completa. Dona Alzira abandonou a cadeira de rodas e anda sozinha com bengala, em recuperação que os médicos chamam de milagrosa. O Instituto de Eduardo já ajudou mais de 300 idosos e se expandiu para outras cidades. Marina, assistente social do Instituto, visita Eduardo para contar sobre seu Mário e Dona Glória, um casal de idosos resgatados de situação terrível. Abandonados pelos filhos, passando fome e sem tratamento médico, eles foram salvos pelo Instituto e hoje vivem os melhores dias da vida. Seu Mário manda recado: diga pro seu Eduardo que ele é um anjo. A história emociona profundamente Eduardo, reafirmando o impacto de seu trabalho. Em conversa com a mãe, Eduardo reflete que a tragédia vivida o transformou. Se não tivesse descoberto quem Lívia era, não estaria salvando vidas hoje. Dona Alzira ensina que as coisas ruins podem destruir ou transformar, e ele escolheu a transformação. Eduardo recebe a notícia oficial do divórcio finalizado e sente alívio por estar finalmente livre. Aceita convite para palestrar num evento sobre direitos dos idosos e conta sua história para mais de 1000 pessoas, deixando mensagem poderosa sobre valorizar os pais enquanto há tempo. O auditório se emociona profundamente. Ao retornar para casa,
Encontra a mãe esperando acordada. Ela declara orgulho do filho que transformou tragédia em propósito. Naquela noite, Eduardo reflete que aprendeu a maior lição da vida. O verdadeiro valor não se mede em dinheiro, mas em amor. Ele salvou a mãe, criou um instituto que salva vidas e transformou dor em amor. A história termina com Eduardo agradecendo por ter aprendido a amar da forma mais pura com quem mais entende disso, sua mãe.